Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura, segunda-feira, aqui no meu canal do Facebook. Quero deixar meus cumprimentos para todos que me seguem, e agradecer, porventura, os ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas que têm me seguido pelas minhas redes sociais. Aqui no Facebook, toda segunda-feira, estou aqui fazendo lives para que o nome do Senhor possa ser glorificado em nossas vidas. Que Deus possa abençoar todos de forma precisa. Também quero deixar os meus cumprimentos à majestade gritante e à majestade eterna, por estar aqui mais uma tarde para magnificar, exaltar o nome do Santo de Israel, para magnificar o Deus Todo-Poderoso, por graciosa, santa, viva, única e gritante oportunidade que Ele tem me concedido de estar aqui toda segunda-feira para a glória do Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos de forma poderosa e de forma precisa que vai entrar para fazer parte desta live nesta segunda-feira. Eu quero começar minha live falando um pouquinho a respeito dessa posição qual que eu quero trazer aqui no dia de hoje, ao tema oportuno que foi me dado. Eu quero falar um pouco sobre qual é o significado real de Moisés. Era pesado em palavras, ponto de interrogação. Qual é o significado bíblico? Ponto de interrogação. Ou é uma falácia? Outro ponto de interrogação. Qual é o verdadeiro sentido de Moshe? Ponto de interrogação. Eu vou estar traduzindo esta palavra aqui na minha live no Facebook, para que os ouvintes e as pessoas entendam. Semana retrasada, que foi na segunda-feira, eu trouxe aqui um pouco sobre a palavra a respeito de Moshe, que é Moisés. E falei algumas posições, e essas posições da contrações, qual que eu trouxe aqui a respeito da palavra de Moshe, que é Moisés. E eu falei a respeito do cajado de Moisés, que Deus colocaste em suas mãos. Falei a respeito da posição qual que hoje não tem precisão mais de usar esse cajado, por colocativas qual simbólicas, que é um simbolismo colocativo, esse cajado, nos tempos atuais de hoje. Não quer dizer que é um cajado nas mãos em si. O cajado representa autoridade, poder, grandeza, que Deus dá para pastorear um ministério. A sabedoria, o entendimento, o conhecimento salvífico das Escrituras, para que possa simplesmente guiar o povo que Deus confia ao pastor para pastorear e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, segunda-feira retrasada aí que passou, eu trouxe alguns pontos colocativos a respeito desta live sobre Moshe, que é Moisés. E hoje eu vou estar trazendo a respeito uma palavra conhecida como renovação e esperança. 2 pontos. E antes que eu traga a renovação e esperança, 2 pontos, como eu falei e repito a minha fala, tudo isso ficou como exemplo para que nós podemos ver o que aconteceu na história, A história contada, a história registrada pelos feitos e sinais, poderosos, miraculosos de Moisés a respeito que Deus se manifestava através dele. Então nós temos que entender que tudo aquilo que passou
ficou para que nós podemos ver que Deus é capaz de fazer com propósito e com objetivo. E esses objetivos, qual que Deus usa? É no seu poder, na sua onisciência, na sua onipotência e no seu poder e na sua grandeza. Porque tudo que Deus vai fazer tem que ter propósito, né? Tem que ter um propósito eficaz, porque que Deus está fazendo tal coisa. Tem que ter um objetivo claro, porque que Deus está fazendo tal coisa, né? Tal feito, tal milagre. Então Deus não age agindo como muitas pessoas pensam e como muitas pessoas imaginam, né? Então, segunda, que foi na segunda-feira retrasada, eu trouxe algumas posições colocativas de opiniões textuais a respeito desses, né, fenômenos que se manifestou na Bíblia Sagrada de Deus se manifestar a Moisés. Então eu quero descer aqui a respeito da renovação e esperança. Vamos lá. A floração precoce da amendoeira também representa a renovação, vírgula. Esperança e um novo começo, vírgula. Marcando o fim do inverno e o início de um tempo mais favorável. Ponto. Aí descemos. No texto bíblico de Jeremias, 2 pontos. O profeta Jeremias teve uma visão aonde viu uma vara de amendoeira e ouviu de Deus que ela reveria pela sua palavra para que se cumpras, ou para que se cumpres. Ponto. A visão da vara de amendoeira, transmitida à idade de que Deus estava vigilante e atento para cumprir o que havia prometido, vírgula. Mesmo que pareces demorar, mesmo que parece demorar, ponto. Em resumo, 2 pontos, a vara de amendoeira no texto bíblico, vírgula, né, bíblico, vírgula, vírgula, especialmente em Jeremias, vírgula, representa a vigilância, vírgula, a vigilância, vírgula, e a prontidão para cumprir a palavra de Deus, vírgula, renovação e esperança, ponto. O bordão, vírgula, com seu graxo, o bordão, vírgula, com seu gancho, que é o bordão com seu gancho, vírgula, ajudava o pastor a guiar, vírgula, proteger e resgatar ovelhas que se perdia ou caía em buracos. Para você ver, né? Ponto. Aí podemos descer mais um pouco. Simbolismo de autoridade e proteção, 2 pontos. Em alguns contextos, vírgula, o bordão era associado à lideração e proteção do pastor sobre o seu rebanho, vírgula, representando também a provisão e cuidado de Deus, ponto. Agora vamos descer. Bordão X cajado, 2 pontos. Embora os termos sejam frequentemente usados de forma intercambiável, vírgula, o cajado geralmente se refere à vara com gancho, vírgula, enquanto o bordão pode se referir a uma vara mais longa e robusta, vírgula, usada mais para apoiar o defesa, ponto. Em alguns casos, vírgula, o bordão é um cajado. São considerados
ferramentas distintas, vírgula, mas completadas, né? Distinta, vírgula, mais complementes, que é complementares, né? Que é mais complementes, usadas pelo pastor, ponto. Então podemos ver que dentro desta palavra que eu quero trazer para a sua vida, aqui fala de uma posição que Deus queria usar. Vamos começar sobre a renovação e esperança. A renovação, a esperança, ela só pode partir de alguém. E o único que pode dar esperança para a vida de uma pessoa é o Espírito Santo de Deus, que no Velho Testamento, ele, porventura, colocativamente, verbaliza o texto dizendo Espírito de Deus, que ele dá a esperança para o homem continuar, né? A esperança para o homem ter força para nunca vir desanimar ou ficar, né, triste e cabisbaixo, e ele dá a força principal e necessária para que o homem continue a sua caminhada. E uma renovação. A renovação só pode chegar através, porventura, daquele que não tem renovação. Deus não pode renovar algo que está sendo renovado, ou que já está renovado. Porque o que está renovado não precisa de renovação. Então, só aquilo que não está renovado, que precisa de uma renovação espiritual e uma renovação de dentro para fora. Então, a esperança que Deus dá para o homem, que é acreditar, confiar, deleitar, depositar e crer que ele é o único Deus que pode dar esperança para o homem. No mundo tem um ditado, a esperança é a última que morre. Só que não, porque a esperança viva de Cristo, o Espírito Santo, ela é coletiva e colocativa dentro do coração do homem. Porque a renovação, ela só pode ser brotada quando a pessoa está destruída por dentro e acabada, e vem Deus com seu poder, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus no caso, que é o Espírito Santo, vem com a sua renovação, né, trazer o ânimo, a esperança, uma renovação verdadeira e gritante sobre a vida e a caminhada e o caminho desta pessoa que está sendo trilhada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que aqui dentro desta colocativa, quando Deus estava diante de Arão e quando Deus mandou Arão escolher simplesmente essa colocação verbal de uma simplesmente que floresceu a vara de Arão, né, que porventura floresceu, né, que a floração, né, processe da amendoeira para representar uma renovação, vírgula, espera-se em um novo começo, vírgula, marcando o fim do inverno e o início de um tempo mais favorável. Então ela não vai simplesmente florescer a todo tempo. Ela vai florescer no tempo certo e no tempo indicado para que ela possa produzir amendoeiras sobre, porventura, essa colocativa, onde fala de esperança e de uma renovação, sobre simplesmente a floração do cajado de Arão, que é uma colocação da posição e uma posição da colocação e um simbolismo de colocativa, aonde representa frutos representados que nas suas estações certas vai ser produzidos e edificados e colocados para que a pessoa possa colher. Então, quando Deus falou para Arão deixar a vara e colocar no meio das 12 tribos, que uma da vara que quando Deus escolhesse, ela ia florescer, prosperar, florescer, para dar simplesmente amendoeiras, Deus disse que a vara que ele apontasse seria
a pessoa que Deus escolheria para ser o sacerdotal naquele momento, entre as 12 tribos de Israel. E Arão foi escolhido, Arão foi levita, e Arão foi simplesmente sacerdote, que é o sacerdotal. Né? E as pessoas começaram a se levantar contra Arão. Então, esta parte qual que eu quero deixar para a sua vida, existe um tempo colocativo de plantar e existe um tempo colocativo de colher. Você não vai plantar hoje e vai colher amanhã. Isso não existe. Existe um tempo exercido entre colocações de plantar e de colher. Você pode pegar a respeito de Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 1, lá fala a respeito do tempo, né, do tempo colocativo, né, que simplesmente o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de chover, o tempo de sol, o tempo de tudo, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de crescer o que plantou, o tempo de colher o que plantou. Ali muitas pessoas traduzem como o tempo de Deus. Só que ali não é tempo de Deus. Porque uma coisa é eu estar no centro da vontade eterna do eterno Deus de Israel, né? E estar centralizado a minha vida na vontade de Deus e ser colocado, né, eu nos padrões divinos. Porque as pessoas querem mudar a ótica de enxergar e a ótica das coisas. As pessoas querem que Deus se encaixe nas suas vontades e nos seus quereres. E não funciona assim. Deus simplesmente, ele, porventura, não tem que se encaixar em minha vontade e meu querer. É eu que tenho que me encaixar na vontade e no querer de Deus. Uma coisa é Deus querer salvação para meu filho, uma coisa é Deus querer salvação para minha família, uma coisa é Deus querer salvação para os meus, outra coisa é os meus querer ser salvo. É aí que nós temos que entender o ponto de partida e a colocativa de salvação. Eu posso verbalizar esse texto dizendo a respeito, eu posso dizer que todos, que Deus ama a todos, porque o amor de Deus é coletivo, então Deus ama a todos, né? E o amor verdadeiro, ele ama a todos, seja de qualquer tipo de religião. Amar é uma coisa, concordar com erro e pecado é outra. Agora, eu não posso verbalizar que Deus é Senhor de todos, porque quando Deus se torna Senhor de alguém, a pessoa se torna servo. Servo é doulos. Doulos não quer dizer servo. Servo é aquele que serve, né? Servo não tem escolha. Ele está ali para fazer os padrões do seu Senhor, de quem ele presta culto e de quem ele serve. Então, sou um servo do Senhor, um filho do Senhor, para servi-lo até o dia da minha vida, ou até o dia que o arrebatamento aconteça. Então, nós temos que entender essa colocativa. Ali não está sendo verbalizado o tempo de Deus, ele é tempo de colheita, né? Porque abaixo do céu é o tempo do homem, acima do céu é o tempo de Deus. Deus não está sujeito à lei da física, e Deus não está sujeito ao tempo do ser humano. Né? Deus está sujeito ao tempo e nem, porventura, à lei da física, e nem simplesmente à ciência. Deus é além de tudo isso, porque Deus tem um controle do tempo, e ele anda no tempo e controla o tempo como ele quiser. Né? Entendeu? Então nós temos que entender essa posição da contração, qual que que vai verbalizar o texto numa condição colocativa. Então o Eclesiastes ali fala do tempo do ser humano, que é o tempo de vivência, o tempo de morte, o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher. O tempo de plantar é o tempo de colher o que foi plantado, né, e o tempo de colher o que foi colocado. Então ali é os tempos determinados para o ser humano. Então existe um tempo de renovação na vida de qualquer cristão. Jesus, ele quer que todos conheçam a verdade, né, verdadeira e coletiva, e a verdade que salva e liberta o homem, que é João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, vírgula, e a verdade vos libertará, 2 pontos no final. Então nós temos que entender a verdade que liberta o coração do homem da sua ignorância, que é o véu obscuro, que obscura o coração do homem, né, e não deixa o homem entender simplesmente a vontade salvífica no coração do homem, que é a palavra do Senhor, para como vir a ser salvo e liberto da sua ignorância, que é pesciez. A ignorância do homem, que é um véu obscuro que cega os olhos espirituais e cega o coração para que não entenda a palavra viável de Cristo, o Rei da Glória. Então nós temos que entender isso. Então aqui fala sobre o inverno. Então existe um tempo para que possa produzir.
Né? Como diz, porventura, as cartas de Paulo. Paulo planta, a Paulo rega, mas quem é que dá o crescimento? É Deus. Então, é Deus que vai dar o crescimento na semente para germinar ao coração da pessoa. Né? Germinar a palavra, né? Que é um positivo da contração, que é semente, a palavra colocada e lançada ao coração para que possa crescer, né? Colocativamente, para que nós podemos entender. Aí eu quero descer mais um pouco você para que você entenda. Então, essa renovação, ela só pode vir de dentro para fora. A renovação começa dentro do meu ser, dentro da minha alma, dentro da minha vida. A renovação espiritual. Porque se eu sou renovado espiritualmente, fisicamente é só um espelho para que possa refletir o que está dentro de mim. Né? Muita gente aí não é renovada espiritualmente, né? Porque muitas pessoas não querem ser renovadas pelo poder de Deus, né? Vive debaixo de uma crença, né? Mas nunca faz nada para que possa simplesmente desenvolver o que vive. É aquela vida repetida todo dia, né? Nunca tem uma novidade espiritual nova. Nunca tem um renovo espiritual na sua alma. É aquela mesmice espiritual e aquela mortidade espiritual que talvez nunca sairá dela se não tiver um despertamento do Espírito Santo. O despertamento do Espírito Santo e a esperança que vem do Senhor de uma renovação que vem de dentro para fora, para que a pessoa possa despertar e acordar. Agora vamos aqui, descendo. O contexto bíblico de Jeremias, 2 pontos. Por que Deus falou para Jeremias? Quando ele viu a vara de amendoeira, lá no seu próprio livro, Jeremias capítulo 1, ele vê a vara de amendoeira e ele vê, e Deus manda, vê esta vara de amendoeira. Olha só o que Deus fala para o profeta maior, que é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias teve uma visão, onde viu uma vara de amendoeira. Ouviu de Deus que ele velaria, que Deus ia velar, que velaria pela sua palavra. Não é palavras. Palavras é várias, é palavra. Palavra é uma. A palavra que Deus falou, Deus vela para que cumpra. Sua palavra, para que se cumpre-se. Tem um ponto no final. Então, a palavra que Deus falou para Jeremias vai se cumprir. Deus nunca fala tudo quando Deus chama o homem. Porque se Deus falar tudo que ele vai passar, ele não quer. Ele, nada, eu não vou servir não, porque é uma luta aí, ó. Ó a prova aí, não, quero isso para minha vida não. Então Deus vai revelando conforme o tempo vai passando. Conforme o tempo vai passando, a experiência vai chegando, e Deus vai te lapidando. E como é que Deus lapida e entra no momento de lapidação no homem? Como é que Deus faz isso? Usando o sofrimento. Porque o sofrimento foi a única forma que Deus traçou para lapidar o caráter do homem diante dele. Né? Então o sofrimento é para lapidar caráter e lapidar o homem na sua essência e na presença de Deus. O sofrimento não é eterno. Uma hora o sofrimento tem fim. Uma hora o sofrimento acaba. E vem a abundância e coletivamente o que está escrito, né, no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Primeiro buscar o reino de Deus, a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então verá o acrescentamento das coisas que temos de receber aqui nesta terra, que é os bens físicos, materiais, que Deus vai nos dar. Mas o sofrimento é para lapidar cristãos, crentes, pessoas que servem a Cristo e que está na essência da sua presença e diante do Cordeiro. Então, quando Deus chegou para Jeremias e disse, eu velo com a minha palavra, profeta Jeremias, para que cumpra. Você pode ver que não é palavras, é palavra.
Então Deus vela com aquilo que ele falou. Tem muita gente aí querendo que Deus cumpra uma coisa que Deus nunca falou a respeito dessa posição que Deus disse para cumprir. Eu vejo várias profecias sendo citadas e várias coisas sendo colocativa e as pessoas cobrando Deus por uma coisa que Deus não falou. Como é que Deus pode cumprir uma coisa que Deus não disse? Né? Aí a pessoa pode até citar, mas pastor, é o seguinte, Elias profetizou sem Deus mandar, mas Elias é Elias, você é Elias. Você tem intimidade como Elias teve? Elias falou assim, segundo a minha palavra, cerra o céu, e não cai uma gota de água na terra, até que eu decida que caia e venha chover. Elias, tu é Elias? Elias tinha comunhão, meu irmão. Elias tinha vida com Deus, Elias tinha, porventura, intimidade, Elias tinha crédito com Deus. Elias não é esses povos por aí não que fica brincando na presença de Deus. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje diz que é profeta, amanhã sei lá o que a pessoa é. Elias é Elias. Elias, né, o cara marcou a história. O homem, né, chegou à perfeição. É diferente. Tem diferenças, né, de intimidades, de grau de intimidade, grau, né, de, porventura, créditos salvíficos com Deus nas madrugadas. É diferente, né? A potência da altura espiritual, né? Porventura, a pessoa que é grande espiritualmente, que tem muita intimidade, que entra na presença de Deus e Deus responde o que ele fala, Deus assina o que ele diz. É diferente, né? Então nós temos que entender essa colocativa. Eu velo com a minha palavra. Como é que você vai cobrar a Deus uma coisa que Deus não disse? O que Deus falou, Deus está falando assim, Jeremias, não temas tu, mesmo que tu diz que tu és uma criança e não sabe falar. Eu te escolhi e te chamei e te santifiquei antes que tu nascesse do ventre. E te dei por herança as nações da terra e te fiz de profeta antes que tu viesse o mundo. É isso? Deus dizendo, eu vou falar por ti. As minhas palavras estarão em sua boca. Não diga que não sabe falar, porque eu vou falar por você. Ali Deus estava dando condição autenticamente da sua palavra para Jeremias. Não teme tu diante desse povo de Jerusalém e nem de Israel, nem diante de fariseu, judeu, porventura, judeu, fariseus, escribas. Não temas diante deles, porque eu serei com você, ó Jeremias, para que você possa simplesmente falar o que eu mando. E por causa do que Jeremias falou e profetizou, o sofrimento foi árduo na vida do profeta Jeremias. O sofrimento não foi brincadeira o que aquele homem passou por falar o que Deus mandou ele falar. Então Deus alertou ele um pouco e falou para ele um pouco do que ele ia passar, mas não falou tudo. Né? Não deixou a carta escrita tudo que ele ia passar. E pouco a pouco Deus ia revelando para ele, e pouco a pouco Deus ia falando com ele. Então, a autenticação da palavra de Deus é que nós temos que entender. Deus não pode velar com aquilo que ele não falou. Deus tem compromisso com o que ele fala. Com o que Deus não fala, Deus não é. Tem nada a ver com isso, não foi eu que falei. O que eu tenho a ver com isso? Então tem muita gente forçando a barra, querendo que Deus cumpra uma coisa que Deus não falou. Como é que Deus vela com uma coisa que Deus não falou? Porque Deus foi bem autêntico, verdadeiro e gritando na sua palavra. Eu velo com a minha palavra para que cumpra. Né? Então, tudo que tu falar aí, Jeremias, eu vou determinar. Tudo que se da tua boca, porque eu estou te enviando e te levantei para ser profeta, para falar o que eu mando. Né? Jerusalém é onde apredeja os seus profetas e persegue os ungidos e tenta contra o povo de Deus. Então nós temos que entender qual posição é essa que fala da visão.
Ele viu em visão a vara de amendoeira, né? E ouviu da boca de Deus, desta vara de amendoeira, que Deus vela com a sua palavra para que cumpra. Porque Deus não é um ser mentiroso, Deus é um ser verdadeiro. Deus não pode inventar histórias e dizer coisas que Deus não pode cumprir. Para Deus nada é impossível. Mas nós temos que entender a colocativa do impossível. Eu vou ler para a tua vida aqui para que tu entenda. A partir do versículo por caridade divina 9, Jeremias capítulo 1, versículo 9, olha só o que diz. Estendeu o Senhor a mão, vírgula, e tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, dois pontos, eis aqui, ponho as minhas palavras da tua boca. Olha aí, ponto. Que ponho as minhas palavras da tua boca e ponto. Versículo 10, olha, vírgula, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, vírgula, para arregaçar, vírgula, e para derribar, vírgula, e para destruir-se, vírgula, e para arreunir-se, e para arreunir-se, ponto e vírgula, e também para edificar e para planetar-se, ponto. 11. Ainda vejo a minha palavra do Senhor, vírgula, dizendo dois pontos. O que vês, vírgula. Jeremias, ponto de interrogação. Eu disse, dois pontos. Vejo uma vara de amendoeira, ponto. Esse aqui é o versículo 11 de Jeremias, capítulo 1, ao versículo 12. E disse-me o Senhor, dois pontos. Viste bem, ponto e vírgula. Porque eu velo sobre a minha palavra para que cumpra. Ponto. Olha só. Aí eu vou lá para o versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, vírgula, eu te conheço, ponto e vírgula, vírgula. Antes que saístes da madre da sua mãe, vírgula, te santifiquei, as nações, e te darei por profeta, ponto. 6. Então, vírgula, disse, eu, dois pontos. Ai, ponto de exclamação. Está exclamando uma pergunta. O Senhor Jeová, outro ponto de exclamação, está exclamando uma pergunta. Eis que não sei falar, ponto e vírgula, porque sou uma criança. Ponto. Versículo 7. Mas o Senhor me disse, dois pontos, não digas, dois pontos, eu sou uma criança, ponto e vírgula, porque, vírgula, aonde quer que eu te mandar, te enviar, vírgula, ireis. E aí? Ireis, ponto e vírgula. E tudo quanto te mandar, dirás. Ponto. Dirás. Versículo 8. Não temas diante deles, vírgula, porque eu sou contigo para te livrar, vírgula. E diz o Senhor, ponto. Do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12 que eu li para você, Deus dá o relatório completo para o profeta Jeremias. Aqui é o relatório completo. Porque o homem gosta de botar desculpas para fazer as coisas de Deus. E a desculpa é, eu não sei falar. A desculpa é, eu não sei me expressar direito. A desculpa é, eu não sei, porventura, citar tal palavra. Olha a multidão que vem contra mim. Só que Deus deu o relatório do capítulo 5, né? Jeremias capítulo 1, e o versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Deus dá o relatório para o profeta Jeremias, dizendo para ele, não temas e nem diga que tu és uma criança.
porque eu estarei contigo. E ele vê a vara de amendoeira. Deus está falando dos frutos de Israel que ia amadurecer. Deus está falando que Israel, que Jerusalém ia amadurecer. Que o tempo ia chegar de ela amadurecer os seus frutos. As suas colocativas de frutos iam amadurecer. Aí Deus mostra a amendoeira e a vara de amendoeira. A vara de amendoeira em visão para ele. O que vê uma vara, o que é amendoeira. Porque aqui está bem claro o fim do inverno e o início de um tempo mais favorável. Quer dizer, no tempo favorável, ela ia o que? Florescer. Ia começar a dar frutos em si mesmo. E por causa que Deus levantou Jeremias para falar aquilo que era para falar, teve levante, teve calúnia, teve perseguições, teve dedos falatórios. Entendeu? Então Deus ele fala bem claro que ele cumpre o que ele diz. Deus não tem obrigação nenhuma, meu irmão, de cumprir o que ele não falou. Porque Deus não falou uma coisa e o povo quer que Deus cumpra o que Deus não falou. Deus tem compromisso é com a sua palavra. Não é com lari-lari e presepada, não. Não é com coisas que não procedem. Não, Deus tem compromisso porque ele fala. Se Deus não falou, por que Deus vai cumprir o que ele não fala? Por que Deus vai velar com algo que Deus não falou? Tem necessidade? Tem o porquê disso? Não tem. Não tem precisão nenhuma para que possa Deus cumprir algo que ele não falou. Então ele foi bem autêntico e verdadeiro para Jeremias. Não tema esse povo, não. Não tema, não. Vá lá e faz o que eu te mandei, porque eu sou com você. O meu Espírito está em você. E por causa do Espírito Santo que é o Espírito de Deus, que estava sobre Jeremias, Jeremias sofreu. Né? Sofreu, né? Porque botar a mão no evangelho não é para qualquer um, não. Aí, para que você possa entender, eu vou descer mais um pouco aqui. A visão da vara de amendoeira transmite a ideia de que Deus, olha só, a ideia de que Deus estava vigilante e atento para cumprir o que havia prometido. Mesmo que pareces demorar. Ponto. Quer dizer, Deus está vigilante e Deus está atento naquilo que ele falou. Mesmo que possa demorar, que possas demorar. Porque nós temos que definir uma coisa aqui. Promessas são coletivas que nós recebemos a dia a dia. Promessas são uma bênção, uma porta, uma dádiva. Coletivamente, é aquilo que Deus nos dá dia a dia da nossa vida, o pão de cada dia, o alimento para que nós possamos se alimentar. Isso são bênçãos que Deus nos concede. Não confunda bênçãos com promessas. A promessa é mais demorada porque ela exige um tempo de preparação. E esse tempo de preparação, ele anda com um tempo de aperfeiçoamento. Esse tempo de aperfeiçoamento é um tempo de caráter, aperfeiçoar a vida espiritual e aperfeiçoar o homem em Deus. Como vai pegar experiência com o Senhor, porque ele não tem experiência com Deus. Né? E o homem também, quando desobedece, ele paga um preço, como o povo de Israel pagou, o povo hebreu pagou no deserto. Andou 40 anos em círculo, porque não queria obedecer. Mas Deus nunca deixou faltar o pão, nem a água, e nem o calçado, nem a roupa. Botou a nuvem para proteger o povo do calor insuportável do deserto, e botou a nuvem de coluna à noite para esquentar o povo do calor, do frio insuportável do deserto.
né? Então, Deus, ele tem os seus métodos e as suas formas de poder agir, né? De forma a qual que nós não compreendemos e nós não entendemos no momento, mas ele sabe como fazer. Então, nós temos que entender tal, né, posição da contração que está escrito. Deus está vigilante, por quê? Porque Deus diz, ó, eu estou pronto, eu estou aqui, mas eu lembro do que eu falei. Eu lembro tudo que eu prometi para você, eu vou cumprir tudo que eu falei. Então, a promessa leva um tempo de aperfeiçoamento. E esse tempo Deus vai quebrando o caráter do homem, arrebentando e dando experiência para o homem, e quebrando o homem, fazendo um homem novo, diferenciado, um homem com experiência, com sabedoria, com entendimento, com graça na vossa vida espiritual e também física, porque o que está dentro vai refletir para fora. Fora é um espelho que reflete o que está dentro. Se você não é liberto, vai refletir o que? Demônio. Você tem o Espírito Santo, vai refletir o que? A glória de Deus. Então, nós temos que entender isso. Então, ele diz, Jeremias, eu velo com a minha palavra para que eu possa cumpri-la na vossa vida. Mesmo que nós pensamos que demora. E às vezes a gente não reclama, a gente não murmura. Parece que Deus nunca vai cumprir o que ele prometeu. Parece que Deus nunca vai fazer o que ele prometeu. Ah, é tanta demora, por que Deus demora tanto? Deus não poderia dar amanhã? Poderia, para tu perder? Deus não dá. Então Deus vai te aperfeiçoar, vai te preparar para você estar apto a tal, né, porventura, a tal chamado e a tal vocação que Deus tem na tua vida. Porque tudo vem do preparo. Porque nós sabemos que nós somos frutos de uma escola. Paulo disse, sabeis de quem aprendeu. Ele está dizendo o que com isso? Somos fruto de uma escola de quem nós aprendemos com nossos líderes, que têm sabedoria e capacitação para poder ensinar. Amém? Então tá aí. Nós vamos descendo. Em resumo, 2 pontos. A vara de amendoeira no texto bíblico, vírgula, especialmente em Jeremias, vírgula, representa vigilância e prudência, ou também conhecido como prontidão, vigilância e prontidão, para cumprir a palavra de Deus, vírgula, renovação e esperança, ponto. Então a renovação e a esperança andam junto. A vigilância e a prontidão de Deus cumprir o que ele falou nas vossas vidas. Essa parte eu já expliquei para você, deixei bem detalhado. Aí descendo. O bordão, vírgula, com seus ganchos, vírgula, ajudava o pastor a guiar, vírgula, e proteger e resgatar ovelhas que se perdia ou caía em buracos. Ponto. Então você pode ver que o bordão, vírgula, com seu gancho, o gancho é aquela forma que tem no cajado. Aquele gancho que tem no cajado é assim. E aquele gancho ele serve para pegar a ovelha. Ali é para proteger a ovelha, corrigir a ovelha e trazer a ovelha para o pasto verdeado e alimentar a ovelha. Entendes agora? Né? Como está escrito. Para que ela não venha se perder do pastorado e nem do rebanho. E para que ela não venha, porventura, né, ficar sem guia. Ali é para guiar ela, proteger a ovelha, resgatar as ovelhas. Não é ovelha, é ovelhas. Está no plural, que ovelhas são várias. Né? Que se perde ou cai no buraco. Então aquele cajado que o pastor tem é autoridade. Então ele tem autoridade sobre a ovelha. Que o pastor é o líder. Deus disse a Moisés, Moisés, tome a frente deste povo. Por que Deus falou isso para Moisés? Porque a frente é do pastor, do sacerdote que guia as ovelhas. É o pastor na frente
as ovelhas atrás, assim, né? E as ovelhas sendo guiadas pelos passos de quem? Do pastor. Por que Deus levanta pastor? Para ter, porventura, para ensinar as ovelhas e guiar as ovelhas ao pastorado, ao caminho do céu e ao caminho da verdade. Ser pastor é coisa séria, não é brincadeira não, né? Porque tudo que eu fizer de errado dentro da minha congregação, eu vou ser cobrado. Deus vai cobrar dos pastores que deixam esse espaço livre para encaixar outras coisas que não é para encaixar. Vou dar um exemplo. Deus chamou uma pessoa para ser um professor de escola bíblica dominical, dentro do ministério, ou até mesmo um professor, né, do culto de ensino da palavra no culto de terça-feira, que é o culto bíblico, que é o culto de ensino bíblico, né, terça-feira. A pessoa, o espaço está vazio, a pessoa deixou de fazer. Fica assim, ó. Ele fica vazio o espaço. E o espaço vazio, Deus vai pedir conta. Porque eu estou dando prioridade a outras coisas e não estou dando prioridade àquilo que eu fui chamado. Não é que você não vai ter vida. O povo entende errado. Você vai ter sua vida normal. Vai sair com a sua família, vai passear, vai viajar, vai pegar o pássaro de ferro que é o avião, vai pegar o ônibus, vai para Caldas. Vai sim, vai ter uma vida normal como todo ser humano. Mas você não pode deixar esse espaço vazio. É igual a pessoa que foi chamada para ser profetisa. É quando ela deixa o espaço vazio, Deus vai cobrar, ele vai pedir conta. Porque esse espaço está vazio. Se Deus escolheu para ser profetisa dele, é para exercer o padrão de profetisa. Né? Porque Paulo disse, aquele que busca o dom de profetizar, que no caso é o dom espiritual, para profetizar, se dedique neste dom para profetizar. Quem procura o dom de ensino, se dedique no dom de ensinar, no dom de ensinar. Né? Porque Jesus não dá, Jesus ele não dá dom. Quem dá dom é o Espírito. Ele que porventura passa os dons para a igreja, né? Vai dar para a igreja os dons espirituais conforme o chamado de cada um e conforme aquilo que ele tem para dar para cada um. Então, os dons do Espírito e tem os talentos que também é dado, como louvor, que é um talento de Deus, que não é dom, é um talento que a pessoa tem para louvar e engrandecer o Cordeiro vivo, né? Porque o louvor só alegra, né? O louvor alegra, né? E traz ou entura a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Mas a palavra já confronta. A palavra confronta a pessoa, né? Porque a palavra é diferente do louvor. A palavra é mais forte e mais poderosa. Então, nós temos que entender o que está escrito para que nós podemos entender essa colocativa. Então, aqui está falando de proteção para a ovelha, né? A proteção da ovelha para não cair no buraco e também para não se perder. Então, por isso que o pastor tem que usar o cajado que foi dado, a autoridade. Porque ser pastor é muito sério. Deus vai cobrar quando a pessoa não faz com amor, não faz coração voltado. A pessoa deixa esse espaço livre para encaixar outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus chamou a pessoa, simplesmente para fazer. Ah, pastor, mas o ministério onde eu estou é difícil, então você sai e você procura um para que você possa congregar onde você quer ficar. Porque não existe essas coisas. Ah, eu vou orar para Deus me tirar de ministério. Isso não existe. Vou orar em vão. Ora por outras coisas. Né? Aonde você for, Deus habita em você. Se você é templo do Espírito, ele habita em você. Então, aonde você quiser ficar, Deus é contigo. Se você dizer assim, eu vou ficar na Batista, Deus é contigo na Batista. Vou ficar na Assembleia, Deus é comigo na Assembleia. Né? Então, onde você decidir ficar, Deus é contigo lá. Né? Porque uma igreja tem que ser completa, tem que ter a palavra, que é o principal, o alimento, tem que alimentar as ovelhas. Se as ovelhas estão sendo alimentadas corretamente, ensinada corretamente, né? Confrontada na palavra, né? Como é para ser confrontado quando peca ou erra, tem algo errado aí. Tem algo errado.
Aí, quem tem que se examinar, quem tem que pensar e observar e ver o erro, né, examinar a si mesmo, é o pastor que está pastoreando a igreja. Ver onde está o seu erro e orar a Deus e perguntar para Deus o que está acontecendo. Por que está desse jeito? Nós temos que entender, o cajado é autoridade. Porque se você pastoreia, né, desgostoso, sem felicidade, sem alegria, sem gozo e sem nada, né, você está pastoreando na marra e forçado. Né? Aí não sai nada. Né? E aí Deus vai até cobrar de você, porque você não está pastoreando como deveria pastorear. Cadê o ensinamento? Cadê a palavra? Cadê o alimento? Então tem que ter muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado. Então, o cajado é para o bordão, vírgula, com seu gancho, vírgula, ajudava o pastor a guiar. Pastor é para guiar, vírgula, proteger e resgatar ovelhas que se perde ao cair em buracos. Então o pastor está ali como sacerdote, o anjo da igreja, representativamente por colocativamente. Representante, ele é um representante de Deus para que possa pastorear corretamente a igreja, com o cajado para poder ensinar as ovelhas, alimentar as ovelhas, fazer o que é para fazer, né, na casa do Senhor, resgatar, proteger as ovelhas perdidas ou que caem no buraco. Né? Quando é para falar a verdade, tem que falar a verdade. Doa quem doer. Quando é para exortar, entra na exortação na palavra, que o Espírito Santo vai usar o pastor para exortar a igreja na palavra e nas escrituras sagradas. Então nós temos que entender essa posição. Se uma igreja não tem isso, então algo aí está faltando. Porque tem que ter o Espírito Santo, e é o Espírito Santo de verdade, não é meninice. Línguas, batismo com o Espírito Santo, mas tem que ser línguas do Espírito Santo mesmo, não é lari-lari, preservado e coisas que é da carne e emoção, não. É coisas que é Deus que está se manifestando no meio da congregação e no meio da pregação. Quando é Deus, é Deus. Ninguém vai questionar. Quando é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Quando não é, aí, quando não é o Espírito Santo, tem que ser questionado. Né? Viavelmente tem que ser puxado e questionado quem está aí. O que é isso? O porquê dessas coisas? Nós temos que entender, né, a colocativa da posição. Amém? Então, um pastor é muito sério. Né? Ele tem que ter uma vida muito diante de Deus na presença do Senhor. Porque Deus ele vai cobrar. Porque Deus te deu uma responsabilidade para você guiar as pessoas. Né? Agora, quando as pessoas te perturbam e quando Deus vê que não dá mais, Deus, na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onisciência, Deus vê que não tem como mais pastorear porque o povo não quer nada, aí é diferente. Aí Deus acaba para te dar outra e para te abençoar. Né? Aí tem diferença, mas se está tudo ok e a pessoa não está fazendo, e a pessoa está naquela, aí Deus vai cobrar. Porque tem gente que troca o ministério que Deus o deu para coisas banais, né? Para viver a sua vida, né? Porque a Bíblia fala, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Morreu o homem, né? E ali é Cristo, 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 até que ele volte. Até que o arrebatamento aconteça. Não é que você vai deixar de viver a sua vida, como eu disse. Vai viver normal. Vai sair, vai passear, vai ter lazer com a sua família, vai ir para o parque da cidade, para São Paulo, para a praia. Vai viver normal. Agora, sabendo viver e sabendo administrar o seu tempo, né? Para Deus. Porque se tu só foca numa coisa e Deus fica como? Né? Só foca nos prazeres do mundo, nas coisas do mundo e Deus. Quer dizer que o Espírito Santo não tem mais parte na tua vida, não? Tem que abrir o olho.
Tem que abrir o olho, ó. Abre o olho, em nome de Jesus, né? Tem que saber viver, né? Com sabedoria e com conhecimento. Vamos lá. Símbolos de autoridades e proteção, dois pontos. Olha só. Símbolos de autoridade e proteção, dois pontos. Em alguns contextos, vírgula, ou perdão, em alguns contextos, vírgula, o bordão era associado à liderança e proteção do pastor sobre o rebanho. O que eu acabei de falar para você aqui, ó, vírgula. Representando também a provisão e cuidado de Deus, ponto. É isso que eu falo. Se Deus chamou o homem para exercer o ministério pastoral, tem que ter chamado de Deus. Deus ele vai cuidar das necessidades do homem, físicas e espirituais. Como Deus chama. Então, esse bordão, que é o cajado, ele é um simbolismo, que é um símbolo de autoridade e proteção para o pastor e para a igreja e para as ovelhas. Olha só o que eu li para você. Eu vou repetir. Em alguns contextos, vírgula, o bordão era associado à liderança e proteção do pastor sobre rebanho. Rebanho é o quê? Quem pastoreia, vírgula, que é uma representação. Representando também provisão e cuidado de Deus, ponto. Quer dizer, quando Deus chama alguém para viver a prol da fé, porque o justo vive da fé, Deus ele vai cuidar das necessidades dessa pessoa. Porque se foi Deus que escolheu, e foi Deus que chamou, e foi Deus que colocou, Deus ele vai cuidar, ele vai manter. Porque Deus não é menino para chamar o homem para o seu ministério e deixar ele ao relento, a léu, a jogado às traças. Se ele escolheu para viver de fé, porque o justo viverá pela fé. Não é a questão de, o justo. Ninguém vive de obra, irmão. Isso é mentira. O irmão vive de obra. Que obra? Obra nada. O justo viverá pela fé. Eu não sou predeiro para viver de obra. Quem vive de obra é quem mexe com casa, levanta muro. Aí sim, o justo vive pela fé. Então, se Deus escolheu para viver da fé, ele vai sustentar, ele vai manter. Porque Deus, isso fere o caráter divino. Deus não vai chamar um homem para o seu ministério e deixar ele a léu, jogado às traças, areia à beira, né? A escanteio. Não. Se Deus chamou, Deus garante, sustenta e dá o do bom e do melhor. Deus honra. Quando Deus escolhe um para viver daquilo que ele quer, vai viver de fé. Por Deus ele honra. Ele honra e sustenta o homem na terra. Porque foi ele que escolheu. Então é ele que tem que honrar. Conforme os seus padrões e conforme. Então é o cuidado divino de Deus, é a proteção divina de Deus para com a igreja, para com os pastores e com as ovelhas. Então é uma representação de autoridade. Pastor tem que usar seu cajado para repreender irmão rebelde, irmã rebelde, jovem rebelde, entendeu? Adolescente rebelde. Pastor tem que usar sua autoridade para repreender esse tipo de gente que quer dar uma de rebelde dentro do ministério. Tem pastor que troca as bolas. Aquele que é para ser repreendido não é. E aquele que não é para ser repreendido, ele repreende. Está tudo errado. É para repreender quem precisa de repreensão, meu amigo. Quem não precisa não tem o porquê. Porém, quem não precisa de repreensão não precisa ser repreendido. Porém, mas aquele vírgula que precisa da repreensão do Senhor, ele sim será repreendido na repreensão da palavra do Senhor. Nós temos que entender isso aí, né? Então tem gente que repreende que não precisa ser repreendido.
E quem precisa ser repreendido, não repreende. Quer passar a mão e dizer, não, é normal nada. Usa a autoridade que Deus te deu para você guiar uma igreja sadia, uma noiva pura, e uma noiva no caminho, nos padrões do Espírito Santo. Não uma noiva suja, e nem uma noiva imunda, e nem uma noiva cheia e manchada de pecado. Aí não dá. Né? Que noiva é esse que vai querer casar com uma noiva dessa? Noiva nenhum. Né? Que tipo de noivo é esse que vai poder, que vai querer casar com a noiva suja, né? Cheia de coisa errada? Não tem como. Né? O noivo vem buscar a noiva pura, santificada, remida, lavada, purificada, né? No sangue do Cordeiro. Que é isso? Então, nós temos que entender, né? Essa colocativa qual tem que, né, falar a verdade, explicar a verdade, corrigir para o bem da pessoa, para que a pessoa cresça espiritualmente, para que a pessoa desenvolva espiritualmente. Mesmo que chore, mas o choro passa. Mesmo que fique com raiva de você, mas você falou para o bem daquela pessoa. E ela vai cair em si. E mesmo se for Deus exortando, a pessoa aceitará de bom grado. Abrirá o coração, aceitará a exortação do Senhor e será bem-aventurado e abençoado. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida. Então, o cajado é isso. É um simbolismo hoje de autoridade que o pastor tem na igreja para poder simplesmente guiar o povo para o céu, para a Nova Canaã. Aí vamos descer aqui. Bordão, X, cajado, 2 pontos. Embora os termos sejam frequentemente usados de forma intercambiável, vírgula, o cajado geralmente se refere à vara. A vara, com um gancho, vírgula, enquanto o bordão pode se referir a uma vara mais longa e robusta, vírgula, usada mais para apoiar apoiar ou defesa. Apoiar ou defesa, ponto. Em alguns casos, vírgula, o bordão o cajado são considerados ferramentas distintas, vírgula, mas completamente vírgula, usadas pelo pastor. Ponto. Pelo pastor. Então você pode ver que o bordão é uma coisa, o cajado é outra. Aqui já está a leitura junto com a explicação da leitura. Né? Então, você pode ver que o cajado, né, geralmente refere à vara, com gancho, é igual eu falei. O gancho é isso aqui, ó. E a vara, que é o cajado, que é para puxar a ovelha, repreender, falar, não deixar se perder, sem cair no buraco, é o gancho. Aqui, ó. Traz para o Senhor, traz para o rebanho. Né? Isso aí é o gancho, vírgula. Enquanto o bordão pode se referir a uma vara mais longa. Né? Essa vara longa não tem gancho. É só uma vara longa por representação, né? Simplesmente do bordão, que é uma vara mais longa e robusta, né? Que é longa e cheia, vírgula. Usada mais para apoiar ou defender, ou defesa. Apoia ou defesa. Né? Ela apoia e defende na defesa. Em alguns casos, vírgula, o bordão também pode ser o cajado. Em alguns casos, não são todos, em alguns casos, são considerados ferramentas distintas, vírgula, mas completas, vírgula,
usadas pelo pastor, vírgula. Como uma e como outra. São distintas para ser usada pelo pastor, para poder pastorear a igreja que Deus o confiou. Amém? Se você está gostando da live, pode apertar o joinha aí, ó, o senzinho, para ajudar o canal. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então eu quero deixar essa explicação para que você entenda, em nome de Cristo, o Cordeiro Santo. Agora vamos aqui, né? Exemplos da Bíblia, 2 pontos. Livro de Êxodo, capítulo 4 e o versículo 2. Moisés usa seu bordão para realizar milagres. Como transformar vara em serpente. Ponto. Olha só. Vara em serpente. Moisés usa, né, o bordão que realiza milagres, como transforma a vara em serpente. Ponto. Isso foi Moisés que usou. Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 2, quando ele estava, Arão e Faraó, que é Ramsés. Que ele estava diante de Faraó, que é Ramsés, e ele usou esta, porventura, vara para se transformar em uma cobra. A cobra, a vara se transforma na cobra, e aí Ramsés II chama 2 feiticeiros que mexem com magia negra. 2 feiticeiros, né, que mexem com magia, para que possa simplesmente fazer a mesma cobra, né, que Moisés fez com as suas magias. Só que a cobra do cajado, que é no caso a vara de Arão, a vara de Moisés, né, ela engole as 2 cobras que os feiticeiros fazem, né? E Moisés permanece. Aí Moisés pega na cauda da cobra e a cobra se torna um pedaço de vara de novo. Que no caso o cajado de volta, né? Então ele usou esse cajado para que possa se transformar em cobra lá no palácio de Ramsés II, né? Que é distinto Faraó, né? Segundo, para que possa porventura fazer os milagres, porque aqui fala, Moisés usa o seu bordão para realizar milagres, que são prodígios e maravilhas, né? Fica como transformar a vara em serpente. Em serpente. Ele usa para transformar a vara em serpente, para que você possa entender a colocativa qual do texto, né? Porque ele está diante de Ramsés, né? Que é faraó do Egito, né? Para que nós podemos entender essa colocativa qual verbal que o texto dá por colocação, né? No nome de Cristo. Deus concede poder para Moisés ao título, né? Êxodo capítulo 4, versículo 2, né? O Senhor disse que isso na tua mão, ponto de interrogação. E ele disse, 2 pontos, é uma vara, ponto. Aí eu vou ler o versículo primeiro. Êxodo capítulo 4, versículo 1. O título fala bem assim, Deus concede poderes a Moisés. Então, vírgula, respondeu Moisés e disse, 2 pontos, mas eis que me não crerão. Isso é Moisés falando com Deus. E me não crerão. E nem ouvirão a minha voz, vírgula. Porque dirão, 2 pontos, o Senhor não te apareceu. Ponto. Versículo 2. E o Senhor disse a, 2 pontos, o que é isso na tua mão? Ponto de exclamação. Perdão, de interrogação. Ele está, né, interrogando uma pergunta. E ele disse, 2 pontos, uma vara. Ponto. É uma vara. Versículo 3. E ele disse, 2 pontos, lançar na terra, ponto. Ela a lançou. Ele a lançou na terra, vírgula, e tornou-se em cobre, ponto e vírgula. E Moisés fugiu dela. Quer dizer, ela se tornou em cobra, que no caso quer dizer cobra, né?
que é se tornou em cobre a cobra. Ela se tornou em cobra e Moisés fugiu dela. Olha o texto 4. Então diz, vírgula, disse o Senhor a Moisés, então, vírgula, disse o Senhor a Moisés, dois pontos, estende a mão e pega pela cauda, estenda a mão e pega pela cauda, vírgula, e tornou-se em vara na sua mão, ponto e vírgula. E aí? Então você pode ver que Deus ele fala com Moisés. Aqui Deus está dando um indicador próprio para que Moisés entenda a fala do Senhor. Moisés começa a falar com Deus no versículo 1, versículo 2, ele fala com Deus. Ele fala, Êxodo capítulo 4, versículo 1, ele fala bem assim, Deus, eles não vão me ouvir, e porém não vão me escutar. E porém, também não vão dizer que o Senhor apareceu para mim. Eles não vão acreditar no que eu falar. Se eu falar, eles não vão acreditar nisso. Aí Deus, peraí, eles vão acreditar. Pegue a vara. O que tu tem na tua mão? Uma vara. Pegue ela. Jogue no chão. Aí se transforma em quem? Numa cobra. Aí Moisés foge dela. Porque vê a maravilha de Deus se manifestar naquele momento. Que é a maravilha do poder de Deus se manifestar. Aí Deus fala no versículo 4 com Moisés. Pegue ela pelo rabo, né? Que ela vai se transformar numa vara de novo. E ela se transforma. Esse será os meus sinais em sua vida. E eles acreditarão. Aí no versículo 5, ele fala, para que creia que te aparecerão, creia para que te apareça, né? Ou apareceu o Senhor, vírgula, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, vírgula, o Deus de Isaac, vírgula, e o Deus de Jacó, ponto. 6. E disse-a, mas o Senhor, dois pontos, mete agora a mão, olha só, o Senhor, dois pontos, mete agora a mão no peito, ponto, vírgula, tirando traço a, vírgula, eis que sua mão estava leprosa, vírgula, braço como neve, ponto. O braço de Moisés ficaste como neve, leproso, vírgula, quer dizer, ponto, no caso. Versículo 7, e disse, dois pontos, tornai a meter a mão no peito, ponto. E tornou a meter a mão no peito, ponto e vírgula. Depois, vírgula, tirou-a do peito, vírgula. Eis que se tornará como a sua outra carne, ponto. Quer dizer, tornaste normal como a outra mão e como o outro braço. Isso que Deus fez com Moisés é para mostrar para Moisés o seu poder, a sua glória, os seus sinais. Olha o versículo 8. E acontecerá que, vírgula, se eles te não crer, vírgula, nem ouvirá a voz do primeiro sinal, vírgula, crerão a voz do derradeiro sinal, ponto e vírgula. Então, quer dizer, se eles não der ouvido no primeiro sinal, eles darão ouvido ao derradeiro segundo sinal. Se eles dão ouvido ao segundo sinal, darão ouvido ao terceiro sinal. É o versículo 9. Vírgula, se acontecerá que ainda não crê a estes dois sinais, vírgula, nem ouça a tua voz, nem ouvir a tua voz, né? Ouça a tua voz, vírgula, tornarás das águas do rio e das derramarás na terra seca, ponto e vírgula, e as águas que tornarão do rio tornará-se-ão
em sangue sobre a terra seca, ponto. Versículo 10, então, vírgula, disse Moisés ao Senhor, dois pontos. Ai, ponto de exclamação, está exclamando uma pergunta. Se o Senhor, outro ponto de exclamação, eu não sou homem, né, eloquente, vírgula, nem de ordem, vírgula, nem de interorte, né, que quer dizer, nem de interonate, quer dizer, ordem de fala, e nem ainda desde que tenhas falado ao teu servo, ponto e vírgula, porque sou pesado de boca e pesado de língua, ponto. 11, e disse o Senhor, dois pontos, que fez? Que fez a boca do homem, ponto de exclamação. Ou, quem fez o mudo, vírgula, ou o surdo, vírgula, ou o que vê, vírgula, ou o cego, ponto de exclamação. Não sou eu, vírgula, o Senhor, ponto de interrogação. Versículo 12, vai, vírgula, pois, vírgula, agora, vírgula, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ponto. Versículo 13. E ele, vírgula, porém, vírgula, disse dois pontos, outro ponto de exclamação, está exclamando uma pergunta. Senhor, outro ponto de exclamação, envia por mão daquele que tu has de enviar, ponto. Versículo 14. Então, vírgula, se assentou a ira do Senhor contra Moisés, vírgula, e disse dois pontos, não é Arão, vírgula, o levita, vírgula, teu irmão, ponto de exclamação. Eu sei que ele fala muito bem, ponto e vírgula. E eis que ele também sai seu irmão. Sei que fala muito bem. Eis que ele também, seu irmão, sair ao teu encontro, ponto e vírgula, vendo-te, vírgula, se alegrará em seu coração, ponto. Versículo 15. Tu as falarás e porás as palavras na sua boca, ponto e vírgula, e eu serei com a sua boca, e com a sua boca, vírgula, ensinarei-vos o que haverá de falar. Haverás de fazer, ponto. 16. E ele falará por ti ao povo, ponto e vírgula. E acontecerá que ele te será por boca, vírgula. E eu sereis por Deus, ponto. 17. Toma, vírgula, pois, vírgula, esta vara na tua mão, vírgula, e com que farás os sinais, ponto. Então tá aí. Então, Deus, ele deu toda a indicação própria para Moisés, né? Então, naquele momento, ele não havia desculpas para que Moisés possa colocar desculpas para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Primeiro ele disse, Deus, ninguém vai me ouvir, porque as pessoas não vão acreditar se eu falar que o Senhor apareceu para mim. Elas vão duvidar de mim. Aí Deus deu o sinal para ele, que foi a mão leprosa, que é o braço leproso, e a vara que se transformou em cobra. Depois ele veio com a desculpa que não sabe falar e é gago, pesado em palavras. Deus falou para ele assim, quem foi que criou a boca do homem? Quem foi que fez a boca do homem, o ouvido do homem? Quem é que faz o mudo falar, o surdo ouvir? Se não sou eu, o Senhor. Depois ele coloca o seu dialeto formal, expressão colocativa, que não sabe se expressar em fala. Aí Deus fala, tu tem um irmão chamado Arão. Ele é bom com as palavras e seu dialeto formal é bom na expressão colocativa, aonde ele sabe verbalmente falar
e tem uma expressão certa e de colocação na sua fala. Ele falará por ti. Aí depois vem Deus. Não temas, porque eu vou falar por você, Moisés. Então, Deus não quer saber de desculpas para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Né? Ele quer que você exerça e faça aquilo que foi incumbido a você fazer. Dado para que você faça. Para que você possa realizar. Então, Deus deu vários sinais, várias chances, e até que Moisés se alegrou e foi. Ele e Arão. Então, quando a gente bota desculpas para fazer as coisas de Deus e põe dificuldades, às vezes na fala, em algumas dificuldades terrenas, físicas, espirituais, familiar, aí Deus já não gosta, porque já fica um empecilho, um empecilho para que não possa realizar tal feito para Deus e para a obra dele. Né? Aí fica uma coisa meio diferenciada, que não dá para bater com os padrões das Escrituras e nem com os padrões da Bíblia. Então eu quero deixar esse texto para que você possa entender. Amém? Se gostou, ajude aí e compartilhe. Agora vamos aqui, Salmos. Salmos capítulo 23 e o versículo 4, 2 pontos. O teu bordão é o teu cajado. Me conforta, vírgula. Uma passagem que reflete a segurança e proteção que o pastor oferece ao rebanho. Né? Isso aqui é o Salmo 23, 4, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Então, esse pastor que nada me faltará é o Salmo 23, 4. Ainda que andastes pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, vírgula, porque tu és comigo, ponto e vírgula. A tua vara e o teu cajado me consola, ponto e vírgula. Né? Esse salmo aqui é o Salmo de Davi. Né? Quem escreveu foi o salmista Davi, que escreveu esse salmo. Então você pode ver que esse salmo é um salmo de proteção, eficácia, guarda, livramento e para não temer mal nenhum. Né? Esse salmo é para quem está no centro da presença e da vontade do Senhor. Porque, ó o título, a fidelidade de termos o Senhor como nosso pastor. É a fidelidade entre termos do Senhor como meu pastor. Porque se eu tenho Deus, se eu tenho Jesus como meu pastor, o pastor principal na minha vida, eu devo obediência ao pastor principal. Se eu não consigo obedecer ao pastor que eu vejo fisicamente, humano, como é que eu vou obedecer o pastor dos pastores que é meu pastor, que eu não consigo ver? Não tem como, né? Então nós temos que entender isso aí. Então o Salmo 4, ele está dando a indicação dizendo, ainda que ande-se pelo vale da sombra da morte, vírgula, eu não temerei mal algum, vírgula, porque eu estarei contigo, 2 pontos e vírgula. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que consola? Porque ele consola na hora da angústia. E lá no versículo 3 fala, refúgio. Só se refugia em Deus quem é angustiado, quem precisa de proteção. Então é refúgio e fortaleza, um refúgio de guarda e de proteção. Cajado é consolo, consolar com palavras e consolar com poder para guardar e para que possa proteger. Consolar é edificação da tua própria alma e consolar seu próprio coração diante da presença de Deus.
para que o nome dele venha a ser glorificado. Quando eu reconheço que esse salmo, no seu poder, na sua autoridade, faz efeito na minha vida, na sua essência do salmo, aonde dá colocativa verbal entre o texto e colocação. Amém? Aí sim, eu faço simplesmente o Senhor é meu pastor. É porque o Senhor é meu pastor, aí fala de obediência, submissão, que ele cuida, fala, obedece, anda como ele quer e faz aquilo que ele deseja. Aí vamos descer aqui. Bem? Profeta Zacarias, profeta menor. Zacarias capítulo 11, versículo 15, ênfase ao versículo 17, 2 pontos. A vara da bondade e a vara da união são quebradas, vírgula, simbolizando o fim da proteção e cuidado de Deus com Israel, ponto. Então você pode ver que esta vara foi quebrada. Deus quebra a vara, né? No caso aí, a vara da bondade e a vara da união são quebradas, viu? Simbolizando o fim da proteção e cuidado de Deus com Israel, ponto. Então, quando a vara é quebrada, a comunhão é tirada, a vara é destruída, acaba a proteção de Deus, acaba os privilégios, né? Acaba tudo, acaba o livramento, acaba os privilégios, acaba as honrarias, acaba tudo. Aí eu vou abrir aqui para que você possa aprender. Zacarias, profeta menor, capítulo 11, versículo 15. E o versículo 17. Olha o título. O castigo dos impenitentes. O castigo dos impenitentes. Impenitentes. Olha só. Versículo 15. E o Senhor me disse, 2 pontos. Toma, ainda para ti, o instrumento de um pastor. Insensato, ponto. 16. Porque eis que levantará um pastor na terra, vírgula, que não visitará as que estão perecendo, vírgula, não buscará as desgarradas e não será a doente, vírgula, nem pacentará a sã, ponto e vírgula, mas comerá a carne da gordura e despedaçará as unhas, ponto. Agora o versículo 17. Ai dos pastores inútil, eita, ponto, vírgula, que abandona o rebanho, ponto e vírgula. A espada cairá sobre seu braço e sobre o seu olho direito, ponto e vírgula. O seu braço complemente se secará, vírgula. E o seu olho direito comprometi se escurecerá, ponto. E aí? Ai dos pastores inúteis. Não é eu não, é a Bíblia. Zacarias capítulo 11. Zacarias capítulo 11 e o versículo 15, 16, 17. Ai dos pastores inúteis. E se levantará naqueles tempos um pastor que arrancará a lã das ovelhas, despedaçará suas unhas e comerá sua gordura. E não
vai querer pastorear. Zacarias fala, ai. Ele fala, ai dos pastores. Ai. Ai dos pastores que fazem isso. Porque a espada vai cantar. Deus vai agir com juízo. Deus castiga. Vai ser quando a vara de Deus está aqui, ó. A vara da bondade e a vara da união são quebradas. Porque nesse texto aqui não tem mais união. Não tem mais bondade. Não se pastoreia mais na verdade. Se pastoreia hoje debaixo de mentira. Debaixo de engano. Né? Se pastoreia hoje do jeito que quer. Gente, é incrível. Tá parecendo que a igreja está aceitando o mundo dentro dela. E não era para ser assim. Não era para ser assim. Né? Reformulou todo. Tá tudo reformulado. Tá tudo diferente. Né? Parece que a igreja está se encaixando nos padrões do mundo e era para o mundo se encaixar nos padrões da igreja. Mas tá tudo trocado. Né? Tá tudo trocado. Né? Por isso que Zacarias, o profeta menor, falou. Olha aí, a união são quebrada, quer dizer, não tem mais união, o povo faz o que quer, anda como quer, pastor não fala mais a verdade e não prega mais com medo de perder vidas e com medo de perder ovelhas. Porque no caso aí, com medo de perder bode, com medo de perder lobos e bode, né? Pessoas desobedientes, né? Aí você vê como é que é quebradas, viva, simbolizando um fim da proteção. Proteção e cuidado de Deus com Israel. Se você deixa esses padrões de lado, como é que você quer ver o cuidado de Deus? Não tem como Deus cuidar de uma coisa que está toda relaxada. Que está tudo aí do jeito que está e do jeito que está fica. Não pode. Nós temos que entender que a verdade é verdade, ela nunca vai ser mudada para ser outras coisas, que não priora e não dá entendimento nenhum. Aí é quebrada por causa disso aqui que eu li para você a palavra. Zacarias capítulo 11, versículo 15, 16 a 7. Que no fim vai se levantar naqueles tempos pastores que só querem e não tem vontade de pastorear, só quer a lã, mas não tem vontade de pastorear, não tem vontade de exortar, não tem vontade de falar o que é para falar, para consertar a vida, para vir para o céu, a pessoa servir a Deus de verdade. Não tem. Porque é o medo que ele tem de perder, e ele acha que falando ele vai perder. Então é melhor perder, melhor que vai, mas você falou a verdade, do que você guiar uma igreja todinha para cair no buraco do inferno. Aí é pior. O que adianta? Tu guiar uma igreja toda errada e cair no buraco. Não adianta nada. Não adianta nada. Aí deixa aí Deus, pois se não está nos meus padrões, então não tem os meus cuidados, não tem minha proteção, não tem a minha salvação e não tem a mim, que pode prover e pode exaltar e honrar. Então naqueles tempos acontecerão. E nos tempos que nós vivemos hoje, tá ou não está acontecendo? Tá, é desse jeito. Né? Desse jeito. Né? Não se prega mais a verdade com medo. Né? Aí vamos aqui. O que é um bordão segundo a Bíblia? Ponto de interrogação. O que é o maná do céu? Ponto de interrogação. A expressão maná que veio do céu é uma referência a uma história bíblica sobre alimento que cai do céu para sustentar os israelitas que cruzaram o deserto do Sinai. Sinai, ponto.
do livro do Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 14, vírgula. O maná é descrito como flocos finos semelhantes a geada comprido, né? Geada comprido do solo, ponto. Então você pode ver, né? Aí vamos lá em Êxodo. O maná é uma referência, o pãozinho que caiu do céu, para alimentar o povo no deserto, né? Que Deus deu o alimento. Êxodo capítulo 4, ou Êxodo capítulo 16. (16, 14). Olha o título. Deus manda carne. Vamos ler no 11. E o Senhor fala a Moisés, vírgula, dizendo 2 pontos. Versículo 12. Tenho ouvido as suas murmurações dos filhos de Israel, ponto e vírgula. Falasse, vírgula, dizendo 2 pontos. Entre as duas tardes, vírgula, comerás carne, vírgula, vírgula, pela manhã, vírgula, vos darei pão, vírgula, e sabeis que eu sou o Senhor, vírgula, vosso Deus, ponto. Então, de tarde, o povo come pão. E de manhã, o povo, de tarde o povo come carne. E de manhã o povo come o quê? Pão, que são codorninhas, que foi dada carne para o povo comer. Quer carne, tome carne, até sair pelas ventas do nariz, né? Então, o povo de tarde comia carne e de manhã comia pão, que é o maná do céu que Deus mandava. Esse maná tinha vitaminas, né? Como eu deixei explicado aqui, né? Para o corpo da pessoa. Né? Para a pessoa, né, produzir no seu corpo vitamina para aguentar. Então, Deus deu o pão de manhã e a carne de tarde. O café da manhã era o pão e no almoço tinha carne para o povo comer. Né? Então Deus, ele proveu como pão e como a carne para o povo comer. Agora o versículo simplesmente 13. E aconteceu que, vírgula, à tarde, vírgula, subirão com donis, que quer dizer codornas, né? Que no versículo 3, e aconteceu, vírgula, que à tarde, vírgula, subiu com codornizas, e cumprirá o arraial, quer dizer, cobrirá o arraial, ponto e vírgula. Vírgula, pela manhã, vírgula, jazia o orvalho ao redor do arraial, ponto. 14, vírgula. Alcançando-se o orvalho caindo, vírgula. Eis que sobre a face do deserto estava uma coisa uma coisa miúda, uma coisa miúda, vírgula, redonda, vírgula, miúda com a geada, vírgula, sobre a terra, ponto. Quer dizer, você pode ver que ele mandou o pão, que é o maná, né, pãozinho de mel maná, né, e de tarde mandou a carne, que são codornas, né, para o povo comer e saborear, né, que é saborear, né. E quando o povo ia para o arraial, não poderia guardar para outro dia anterior. Porque se o povo guardasse a comida como o maná e como a codorna, que é a carne, ficava podre nas suas bolsas e nas suas vasilhas.
Então Deus mandou não guarde. Por quê? Porque hoje Deus já proveu o alimento. Amanhã Deus vai prover o alimento. A cada dia, cuida do seu dia e Deus vai prover o alimento de cada dia, Deus proverá. Hoje Deus já te deu o pão para tu comer. Hoje você não tomou café? Hoje você não almoçou? Hoje você não lanchou? Hoje você não vai jantar? Né? Tomar café, almoçar, lanchar e jantar. 4 refeições num dia. E amanhã Deus vai prover o que está faltando. Hoje Deus já deu o pão. Assim o povo hebreu, o povo israelita. No caso, o povo israelita. Deus proveu para eles a cada dia seu dia. Proveu a carne de tarde e proveu o pão de manhã. Né? E não guarde, porque vai ficar podre. Então isso é providência de Deus, que é o maná do céu. Ele é minúsculo, pequenininho, mas tinha vitaminas para o corpo, para que o povo possa aguentar. Né? No meu pensar, eu acho que aquele pãozinho de mel, que é o maná, conhecido como maná da Bíblia, ele, ventura, creio eu que quando o povo comia ele, acho que o que você, quando você estava comendo o maná do céu, se você desejasse no seu paladar, de quando você for comer, né, para desgustar a comida, no caso, eu acho que você, né, porventura, era algo muito delicioso, porque Deus só manda o melhor, Deus não manda o pior. Então Deus mandou para que possa o povo suprir a vossa necessidade. Aí no versículo 15, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, 2 pontos. O que é isso? Ponto de interrogação. Porque não sabeis o que era, ponto. Disse pois, Moisés respondeu, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Você pode ver que no versículo 11 o povo murmura. Né? Deus viu a murmuração do povo no versículo 11 e no versículo 12. O povo é reclamão. Deus dando a comida e o povo reclamando, é mole? Né? Ponto. 16. Este é a palavra que o Senhor tem mandado, 2 pontos. Colhei dele cada um, conforme o que pode, come, com gomes, por cabeça, se segundo o número das vossas almas, ponto e vírgula, cada um tomará para os que se achará na sua tenda, ponto. E os filhos de Israel fizeram assim, ponto e vírgula, ponto e vírgula, colheram, uns, mais, e outros, menos, ponto. Porém, 18, meditos, né? Medito, com que comes, não sobejava os que colhei, muito e nem falta ao que colherá, pouco, ponto e vírgula. Cada um colheu tanto quanto podia colher, quanto podia comer, ponto. E disse a Moisés, ninguém deixa dele para amanhã. Olha só, não é para deixar para amanhã. Colheu ali, come tudo ali. Esse aqui é para hoje. O da manhã virá. Né? O da manhã vai vir, que é o versículo 19. Êxodo, capítulo 16, versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Ninguém é para guardar para amanhã. Né? Então tá aí. Não é para guardar. É para você comer tudo hoje. Porque o amanhã ele vai prover de novo. Assim como ele proveu hoje, ele vai prover amanhã também. Assim como ele proveu amanhã, ele vai prover depois da manhã. E assim vai, ó. Não é para guardar, não. Porque se guardar, vai ficar podre. Ó, o versículo 20. E eles, porém, não deram ouvidos a Moisés,
ponto e vírgula. Antes, vírgula, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, que é o dia da manhã, ponto e vírgula. E aquele criou bichos e cheirava mal, ponto e vírgula. Por isso, vírgula, indicou-se Moisés contra eles, ponto. Quer dizer, se indignou Moisés contra eles e ponto. Que disse, não é para guardar, meu irmão. Eles, vírgula, pois, vírgula, o colheu cada um amanhã. Quer dizer, é para colher cada um amanhã, seu amanhã. Não é para guardar nada, é para colher o amanhã. Hoje Deus mandou, amanhã Deus vai mandar. Depois da manhã Deus vai mandar de novo. E assim vai até o fim. Amém? Não é para guardar nada. Né? Não é para guardar. Amanhã, ponto e vírgula. Cada um, vírgula, conforme o que podia comer, ponto e vírgula. Porque, vírgula, porque, vírgula, aquecendo o sol, vírgula, derretia-se. Aquecendo o sol, derretia-se. Então, a cada dia Deus cuida e Deus cuida e Deus vai cuidar. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida aí. Agora vamos aqui. O bordão de Arão e vírgula, também conhecido como vara de Arão, vírgula, e um cajado que, vírgula, de acordo com a Bíblia, vírgula, floresceu milagrosamente, vírgula, servindo como um sinal da escolha divina de Arão para o sacerdócio e também para silenciar as murmurações do povo contra ele e Moisés, contexto 2 pontos. O livro, é isso mesmo? É. Isso mesmo, né? Vamos lá. O livro de Números, vírgula, no contexto da rebelião de Corá e seus seguidores contra Moisés e Arão, vírgula, Deus ordenou que cada líder das 12 tribos coloque uma vara na tenda sagrada, vírgula, com o nome de cada um escrito na sua vara, ponto. O Senhor declara que a vara do homem que ele escolhe para o sacerdócio que ia simplesmente florescer, sacerdócio florescer, vírgula, ponto, né, vírgula, ponho fim às murmurações do povo, ponto. No dia seguinte, vírgula, a vara de Arão, vírgula, que representava a tribo de Levi, vírgula, havia florescido, vírgula, flores e amendoeiras, vírgula, e confirmando a escolha de Arão pelo Senhor, ponto. A vara, ela floresceu, que a vara florescida foi guardada na tenda sagrada como um testemunho para as frutas, né? Para as frutas, gerações, vírgula, servindo como um lembrante da autoridade, né? Que é autoridade divina e da escolha de Arão para sacerdócio, ponto. Aí eu vou ler. A vara florescida foi guardada na tenda sagrada como um testemunho para as futuras gerações. Vírgula. Servindo com um lembrante da autoridade divina e da escolha de Arão para o sacerdócio. Ponto. Então você pode ver que essa escolha da vara de Arão e a rebelião de Corá e dos outros que induziu, né, juntamente de Corá, se rebeliar contra Moisés
e Arão, né? Que foi mais de 250 pessoas que se rebelaram contra Moisés e Arão. Porque não queria aceitar Moisés, não queria aceitar Arão como sacerdócio, ou sacerdote. Aí Deus, para acabar com isso, Deus fez o quê? Pediu para cada tribo pegar uma vara, que são as 12 tribos de Israel. E cada vara que foi colocativa, coloque na sua tenda. E a vara que florescer, essa Deus apontaria que seria escolhido para o sacerdotal, que é o sacerdócio, que é para ser sacerdote. Aí Deus acabou com isso por isso. Aí a vara, né, que é conhecida, que é da tribo de Levi, havia florescido, ela floresceu e produziu flores e amendoeiras, vírgula. E confirmando a escolha de Arão pelo Senhor. Quer dizer, a vara que florescer na tenda e na tribo de Levi, que de Levi é de Arão, essa floresceu. Aí, indicador próprio quer dizer o quê? Que Deus escolheu Arão para o sacerdócio. Que Arão foi escolhido, né? Pelo Senhor para ser o sacerdócio, né? Aí por isso que veio. Aí a vara, né? Ela florescida foi guardada na tenda sagrada como testemunho para as futuras gerações, vírgula, servindo como um lembrete da autoridade divina e da escolha de Arão para sacerdócio. Então Deus acabou com isso quando Deus escolheu Arão para ser sacerdócio. Arão foi sacerdócio e Arão foi sacerdócio e foi levita. Moisés foi sacerdote, que é a mesma coisa de ser pastor. Moisés foi pastor de ovelha, pastoreou o povo hebreu, o povo israelita no deserto. Entende agora o que eu digo? Então foi por isso que Deus escolheu, né? Para você entender. Ó, no livro de Números, no Escolha, Deus ordenou cada líder das 12 tribos. Deus ordenou cada líder das 12 tribos de Israel para pegar uma vara e botar na sua tenda. A que foi escolhida foi a tribo de Levi, que é a tribo de Arão, né? E ela floresceu e ficou como representação, né, para guardar a tenda sagrada como testemunho para as futuras gerações, como simbolismo colocativo. Uma colocação por simbolismo e colocação para nós relembrar. Não é para tu usar, eu vou fazer um pedaço de vara aqui e essa vara aqui é a vara de Arão e ela vai florescer, não. Ficou como representação para nós saber o que aconteceu lá atrás, no Antigo e no Velho Testamentário e no Velho Testamento. Amém? Então eu encerro esta mensagem. Se você gostou, encerra a minha live aqui. Amém? Se você gostou da live, deixa o joinha. Compartilhe com o coração, ou com joinha, ou com 100. Amém? Você que está aí e vendo. Então eu quero deixar para a sua vida, para que você possa simplesmente compartilhar. E o povo murmurou. E o povo murmurando já não agrada a Deus, né? A murmuração. Já não agrada a Deus. Aí Deus, para acabar com isso, Deus fez assim, já para dar simplesmente a ordem salvífica e o checkmate, né? Matar a charada. Já para escolher logo que seria Arão o sacerdócio e para Deus ser glorificado através disso aí, né? De tudo isso. Então é isso que eu deixo para a sua vida. Na próxima campanha, na próxima live, eu vou estar falando sobre significados. Eu vou estar falando o significado da vara de Arão. Vou estar falando também o que é o bordão e Arão. Qual é o significado, né, de florescer amendoeira?
Então eu vou estar aí na próxima segunda-feira falando sobre isso, né? Também vou estar falando sobre simbolismo de vocação e chamado. Também vou estar falando sobre instrumentos de poder. E vou estar também falando sobre edição. Ambas edições. E também vou estar o que era o bordão de Moisés. Então, na próxima live, vai ser na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, eu vou estar falando sobre esses temas aí, amém? Então, eu vou encerrar minha live. Até aqui eu deixei para a sua vida. Se você gostou, compartilhe, ajude o canal com seu joinha, né, para compartilhar, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Amém? Então, é isso que eu deixo. Que Deus abençoe a todos. Amanhã tem live. Amanhã é terça-feira. Amanhã eu estou aqui. A partir das 15 horas da tarde, eu estou aqui falando sobre os 12 apóstolos de Jesus. Como morreram e as lutas dos apóstolos. Amém? Amanhã, terça-feira, às 15 horas, estou aqui no meu canal do Facebook. E hoje, a live que eu fiz está aí. Então, ajude o canal. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã eu estou de volta, né? E na próxima segunda-feira também estou de volta, né? Fazendo esta live para que você possa compartilhar, amém? O amém é só concordância, né? Quando você põe amém, você concorda, né? Amém é uma concordância eficaz de você selar e concordar do que você fala, né? Você está concordando com a minha fala, dizendo amém. Concordo dialetalmente com o que tu está dizendo e falando, amém? Quando eu peço para compartilhar, eu peço para deixar o joinha e compartilhar. Se tirei suas dúvidas e suas incertezas, né? Escrever, gostei, tal, tirou. Essa é a questão qual verbal que eu quero citar aqui nessa live, amém? Então é isso. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus de forma precisa e de forma cordial e santa. Amém? Mas Deus dará crescimento neste canal, eu creio nisso. Amém? Deus abençoe a todos e terça-feira eu estou de volta, que é amanhã, às 15 horas da tarde, falando sobre os apóstolos de Jesus. Amém. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Deus abençoe a vossa vida.